Olá trader, meu nome é Guilherme Mascarenhas, sou da trendforexbr.com e nessa videoaula Forex vou explicar para você como funciona o indicador médias móveis. Esse indicador ele indica para a gente a média de preços baseado em determinada fórmula de cálculo com uma determinada aplicação de preços que a gente pode configurar na hora de inserir esse indicador. E além disso, ele indica para a gente, com essas médias, ele indica para a gente a tendência dos preços. Se está uma tendência lateralizada, uma tendência de alta ou uma tendência de queda. Então essa videoaula vai ser bem rápida, porque esse indicador é bem simples de entender e bem fácil de operá-lo também. Então para adicionar ele, indicadores Moving Average ou tendência Moving Average, tanto faz. Período. Aqui a gente vai especificar quantas velas, ou seja, quantos períodos eu quero que esse indicador utilize na base de cálculo dele. Vamos supor 10 períodos. O deslocar, eu gosto de explicar que eu quero especificar quantos períodos ou quantas velas eu quero que sejam ignoradas até que o indicador comece a fazer o cálculo. Então, se eu deixo deslocar 0, que é o padrão, a partir dessa vela atual, o indicador já vai considerar os 10 períodos. Se eu colocar um deslocar 1, ele vai ignorar essa vela e vai começar a contar a partir dessa. Deslocar 2, a partir dessa, e assim sucessivamente. O método de cálculo, temos esses 4 métodos. O método simples, exponencial, suavizado e o linear. O mais utilizado é o exponencial, porque é um método que tem uma precisão maior na medição dos preços para poder fazer a média. A aplicação, temos esses 7 métodos aqui e o mais utilizado é o close, ou seja, baseado a preço fechado de vela. Se eu colocar open, ele vai me basear ao preço de abertura da vela, ao high, ao maior preço da vela, ao menor preço, a média de preço, ao preço típico e ao preço balanceado. Então, a aplicação a closing. Estilo, aqui é simplesmente uma configuração visual. Níveis, aqui é se você quiser colocar alguma marcação de nível no seu gráfico. Não vejo ninguém fazer isso, isso é totalmente superficial, totalmente detalhes. E visualização, todos os time frames. Ok. Bom, feito isso, já vemos aqui a média móvel no nosso gráfico, e aqui a gente já tem uma visão muito clara que quando os preços sobem, a média móvel sobe, e quando os preços caem, a média móvel cai também. Por que isso? Porque ela indica a tendência dos preços. Então, se a tendência do preço está em alta, ela sobe. Se a tendência do preço está em queda, ela desce. E além disso, a gente consegue visualizar o seguinte: além da tendência de preço estar subindo, quando as velas estão acima da linha da média móvel, quando os preços estão acima da linha, indica que os preços estão acima da média desse período. E, da mesma forma, quando os preços estão abaixo da média móvel, nós temos aí uma média de preços abaixo da média. E aí, com isso, a gente consegue ter já uma definição de entrada ou não de uma determinada operação. Então, para você, primeiramente, operar a média móvel, eu nunca recomendo a ninguém se basear apenas em uma média móvel. Eu vou explicar para você aqui como fazer a estratégia mais manjada do mercado, que é a estratégia de cruzamento de médias móveis. Aqui, para a gente utilizar essa estratégia, a gente vai adicionar uma segunda média móvel com um período, no mínimo, 2 vezes maior, ou seja, no dobro, no mínimo. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, período 25 e dou um OK. Feito isso, como é que a gente vai operar isso? Simples. Toda vez que a média móvel de menor período cruzar de cima para baixo a média móvel de maior período, ou seja, quando a média azul cruzar de baixo para cima a média vermelha, nós vamos buscar aí uma operação de compra.
E para buscar uma operação de venda, a gente vai fazer o contrário. Quando a média móvel de menor período cruzar de cima para baixo a média de maior período, ou seja, quando a média azul cruzar de cima para baixo a média vermelha, nós procuramos operações de venda. Então, só para você ver como isso pode funcionar, é claro que com gráfico parado, com dados passados, é muito fácil, é muito lindo, é um mundo encantado, parece que tudo funciona perfeitamente. Então é por isso que é importante você fazer sempre um backtest de uma estratégia que você queira adotar. Como que você pode fazer esse backtest? Você pode abrir a sua conta real ou a sua conta de demonstração. Lembrando que no nosso site nós temos algumas corretoras que nós recomendamos a operação, 2 corretoras de lá. Se você se cadastrar através do nosso link, abrindo uma conta real, você ganha. Uma te dá $30 de saldo real na sua conta real, sem a necessidade de depósito nenhum. E a outra dá $100 sem a necessidade de depósito nenhum. E se você operar esse saldo e dobrar ele, você pode sacar tudo. Então, para você conseguir fazer essa operação, você precisa aí fazer um backtest. Então, você faz um backtest na conta real demonstração ou simplesmente faz um backtest anotado. Como? Lembrando que tem uma videoaula que eu ensino como fazer um backtest sem automatização de estratégia, um backtest manual. Como é que a gente faz? Vou colocar um gráfico aqui num período qualquer e vou olhar aqui no final dele e vou teclar F12 para o gráfico ir andando vela por vela. Então, assim que as médias móveis cruzarem, eu vou dar uma entrada de compra. Ó, cruzou, vamos supor que aqui eu tivesse entrado comprando aqui nessa vela. Comprei aqui. Compramos aqui nesse nível, por exemplo. O nosso stop loss, a gente vai se basear também nas médias móveis, sabendo que uma vez que os preços estão acima das médias móveis, indica que os preços estão acima da média, então eu vou colocar um stop loss abaixo da média dos preços. E deixo aqui. O meu take profit, não sei, coloco mais ou menos aqui, num risco de 1 para 2, ou seja, para cada um que eu aceito perder, eu quero ganhar 2. E aí eu vou dar F12 aqui, para ir vendo se a gente ganharia ou perderia. Ó, aqui a gente teria ganho nessa operação baseado nesse cruzamento da média móvel. Aqui a gente teria ganho nessa operação um pouco mais de 30 pips. Lembrando, é claro que com gráfico parado tudo fica lindo, maravilhoso. Então faça backtest. Outra coisa, indicador, ele nunca vai mostrar para você o futuro. Por quê? Porque o indicador, ele é uma ferramenta que se baseia em cálculos matemáticos de dados passados e, dependendo do indicador, ele utiliza dados de cálculos de preços, por exemplo, futuros, atuais, presentes. Então, por isso, ele nunca vai mostrar para a gente o futuro. Lembre-se sempre que atrás disso aqui, desses gráficos, dessas velhinhas, sobe, desce, indicador disso, indicador daquilo, existe um mercado real por trás disso. Existem situações macroeconômicas, microeconômicas, situações mundiais, economias mundiais que afetam tudo isso aqui. Então, não se prendam só em indicadores, setups de operação. Ah, porque aqui fez um candle de doge, fez um candle de martelinho invertido, isso é reversão. Aqui fez um martelinho com um corpo com mais de 200% da cabeça do martelo. Não se prendam nisso. Apesar disso ser padrão gráfico e muitas vezes dá certo, também muitas vezes dá errado. Então, além de estudar a parte técnica, lembre-se sempre de estudar a parte fundamental. No nosso treinamento de Forex, nosso Personal FX Coaching, que temos na nossa prateleira de serviços, nós explicamos tudo isso, como ler um calendário econômico, como interpretar dados econômicos, como você pode tirar proveito disso. Então, não só
baseado em análise técnica, também tem a parte de análise fundamental, que é fundamental você conhecer e estudar e manter-se conectado, antenado, informado para não pegar surpresa e pegar raiva de gráfico, tá? Então, mais um exemplo aqui de como utilizar médias móveis. Eu particularmente não utilizo dessa forma. Eu utilizo da seguinte forma: no gráfico H4, que eu gosto de operar, as minhas operações são todas em períodos de H4 para cima. Lembrando que é fundamental você evitar o máximo possível menores períodos. Por quê? Menores períodos, maior oscilação, maior o risco que você tem de perder o seu capital. Mas é claro, se você está querendo utilizar esse tipo de mercado para fazer um dinheiro rápido, para usar ele como um caixa eletrônico, como muitos traders aí fazem e vendem isso, fica a seu critério também. Mas eu particularmente não recomendo. Então como é que eu utilizo aqui? Além dessas duas médias móveis, eu utilizo mais uma média móvel, a média móvel de 200 período, que eu me baseio nela da seguinte forma. Aqui, por exemplo, a média móvel de maior período está indicando subida. Os preços acabaram de ficar abaixo das atuais médias de preço. Então, o que eu poderia fazer aqui? Eu posso abrir uma venda aqui, colocar um take profit, um stop loss, perdão, aqui, um pouco acima da máxima, um pouco no nível de resistência dos preços, e o meu take profit eu coloco aqui no nível dessa média móvel. Aqui, veja como eu tenho uma relação de risco muito vantajosa para o meu lado, 85 pips, e aqui eu tenho 240 pips, eu tenho aqui uma relação de risco 1 para 4, então aqui é uma operação que eu considero ser uma boa operação com risco recompensa muito bom, mas não foi o caso. Aqui, só para mostrar como eu me baseei em médias móveis, eu abri uma operação de venda aqui, mais ou menos nesse nível. Por quê? Porque além de o mercado ter seguido uma tendência forte, só para vocês verem como fatores fundamentais afetam também, não se esqueçam disso. Aqui eu abri essa operação de venda pelo seguinte motivo: além dessa semana ter tido os 2 dias aí de prestação de contas da presidente do Banco Central americano, a Janet Yellen, para o Comitê de Política Monetária lá dos Estados Unidos, hoje, sexta-feira, teve dados sobre vendas a varejo nos Estados Unidos. E eu já dizia isso, já vinha dizendo isso no nosso grupo de trading no WhatsApp, que hoje era muito provável que os dados viriam positivos e acima da expectativa do mercado, porque janeiro, segundo o que a gente vê, quem acompanha Bloomberg, quem acompanha canais de notícias no geral, viu que lá em janeiro teve um movimento melhor do que dezembro. Então era bem provável que sairia esse dado positivo. E saiu. Então, baseado nisso, eu abri a minha venda aqui, coloquei o meu stop loss acima, um pouco acima do maior nível de preço anterior, e o meu take profit eu coloquei exatamente aqui, um pouco mais abaixo, porque era aqui que estava a média móvel de 200 período. E aí o que aconteceu? Deixei o trade rolar, começou a dar um pouquinho negativo, tomei um sustinho aqui. Só que agora o trade está dando certo. O que eu fiz quando ele rompeu aqui essas médias móveis? Eu simplesmente desci o meu stop loss para o meu break-even, ou seja, para o meu ponto onde o stop loss já é positivo, não é negativo, e fiz um fechamento parcial da minha posição. E até agora eu tenho uma posição com lucros correndo em um pouco mais de 90 pips. E o meu foco é chegar até aqui embaixo, e aí vai me dar uma operação no total de 340 pips, um pouco mais de 340 pips. Então vai ser uma relação risco-recompensa muito
bom. Só que, mais uma vez, aqui quando eu abri essa operação, o preço estava acima da média móvel, as médias móveis não indicaram cruzamento, e eu fui baseado numa análise fundamental, numa situação de mercado. Então, isso é mais um exemplo de que nem sempre o que um indicador diz, mostra pra gente, é o que a gente deve considerar. Mais uma vez, indicador é baseado em cálculos matemáticos de dados passados, no máximo de dados presentes, que nunca vão indicar o futuro. E outra, padrões gráficos existem? Sim, existem, muitas vezes se consolidam, mas muitas vezes também dão errado. Então, tentem parar um pouco de ficar caçando, é borboleta invertida, é ombro, cabeça, ombro invertido, é bandeira de urso, bandeira de touro, sabe? Evita ficar perdendo muito tempo com isso. O que eu recomendo mesmo é, além desse conhecimento básico de padrões gráficos, de indicadores, procura entender o que acontece fora disso aqui, que é o mercado que existe aí fora. É algo totalmente gigantesco, algo gritante, de tão grande que isso aqui que a gente vê na tela não é um nada. Lembrando que no nosso Personal FX Coaching eu explico todos esses conceitos, ensino tudo isso sobre, além de análise gráfica, indicadores, também ensino sobre análise fundamental, como ler determinados dados econômicos que saem no calendário econômico, e também operamos em conjunto. Lembre-se sempre, faça backtest. Se não sabe como fazer, olhe a nossa outra videoaula que eu ensino como fazer isso. Não tem dinheiro nesse momento para operar numa conta real, não tem problema. Entra no nosso site, dá uma olhada lá nas corretoras que nós recomendamos, que abrindo a sua conta por esses links, você vai ter aí em uma das corretoras $30 de saldo real na sua conta e numa outra $100 de saldo real. Então ficamos por aqui nessa videoaula. Qualquer dúvida, deixa a sua mensagem aqui nos comentários. Também é muito bom se você deixar aqui nos comentários não só a sua dúvida, mas uma sugestão para uma próxima videoaula, porque assim a gente consegue ser mais objetivo nas informações para você. E além disso, também curta a nossa página no Facebook, que é facebook.com/TrendForexBR. Dê um joinha aqui no vídeo, se inscreva no nosso canal, também acesse o nosso site trendforexbr.com, que está sendo totalmente repaginado para ter uma navegação mais fluida e mais confortável, e também o nosso blog.trendforexbr.com. Ficamos por aqui, ficamos à disposição no e-mail contact@trendforexbr.com, e bons estudos, até a próxima.